Olá, meus irmãos, bom dia. É com imenso prazer que nos encontramos novamente. Eu tenho muito prazer em trazer a mensagem para vocês. Que seja uma manhã agradável, que a palavra do Senhor a ser estudada nessa manhã penetre em nossa mente, em nosso coração, para que possamos viver cada vez mais perto do Senhor. Mas buscamos o Senhor em oração antes de nós iniciarmos nosso estudo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, agradecendo por esta oportunidade e pela liberdade que temos de abrir a tua palavra e estudá-la, Senhor Deus. Fale aos nossos corações nesta manhã, Senhor Deus. Abra a nossa mente, abre o nosso coração para o entendimento do que o Senhor deseja de cada um de nós, Senhor Deus. Venha sobre nós, derrame tua bênção também sobre a escola dominical da nossa igreja, dos professores, de todos os alunos e as demais igrejas que proclamam que Jesus Cristo é o Senhor. Esteja com cada um deles, ó Pai. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois é, voltamos. Continuidade do estudo, o Deus que fala. As revistas chegaram, já estão na igreja, os irmãos podem procurar com a Salete lá, está disponível lá na igreja. E nós estamos entrando na 5ª lição já, somente agora que chegou as revistas, né? Mas não impediu de nós pudéssemos dar continuidade àquilo que estava proposto na revista, que é Deus falando aos profetas. E hoje Deus vai falar ao profeta Joel. Ele vai falar sobre o julgamento e a salvação. Deus vai tocar na ferida do povo, assim como da nossa também, mas ao mesmo tempo ele traz o plano de salvação. Então, sobre o julgamento e a salvação, que gira em torno da nossa lição de hoje, que Deus fala a Joel. Agora imagine um produtor de filme criativo, um Spielberg, outros que tais lá, né? Poderia fazer uma cena terrível de destruição que ocorreu na época de Joel. Um exército invasor surge com uma devastadora e feroz destruição. Tudo que encontra o seu caminho, ele vai vencendo. Todas as barreiras em seu caminho é destruído. É uma desolação total, uma aniquilação do que estava na face da terra, de tudo quanto era verde. E não bastasse isso, veio a seca depois. Então eu acho que daria para fazer um apocalipse, um filme de apocalipse, né? No final dos tempos. Oh, mas esse filme não interessa muito para nós, é só uma introduçãozinha aí. Nós vamos, o esboço de Joel 1, capítulo 1, do 1 ao 5, vai falar sobre o ataque dos gafanhotos. Do 6 ao 12 é a colheita que é destruída. Do 13 ao 15, os sacerdotes devem se lamentar. E do 16 ao 20 é a crise na provisão. Então vamos por esse caminho aqui, né? A ênfase está na desolação, na exortação e na restauração. Desolação pelo que o exército dos gafanhotos fez a Israel. A exortação vem através da palavra do profeta Joel. E depois vem a restauração também através da palavra de Joel. Quer dizer, Joel é intermediário do que Deus queria para o povo de Israel. Emoção, tristeza. Mas essa tristeza, essa desolação, essa tristeza, trouxe a exortação, trouxe a restauração. Mas também, se houve exortação, houve
restauração, tem que haver mudança. E quando há mudança, há júbilo no futuro. Né? Então, a praga dos gafanhotos chama ao arrependimento, a mudança e o futuro está lá, pronto para ver. As pragas do gafanhoto, a desolação, tristeza, praga dos gafanhotos, consequência, pecado. A exortação, mudança, chamado ao arrependimento, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a restauração é que Cristo não só julga, mas também lhe restaura. Então é por aí que nós vamos caminhando, né? O nome Joel significa Jeová é Deus. O profeta Joel não tem registro que possa permitir saber algo dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, sua idade, sua atividade, a não ser que a Bíblia fala que ele é filho de Petuel. Só. E é provável que tenha exercido sua função profética antes da invasão assíria, que arrasou com o reino de Israel no ano de 722 a.C. Mas também há controvérsia. Aqueles que afirmam que seu ministério profético foi antes da queda de Jerusalém, ocorrida em 587 a.C. Como não se tem registro, não tem data certa, então vamos por aí, caminhamos. Então essa mensagem começa com uma palavra que trará um impacto forte, mas como nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Pai amoroso, Ele permite situações, mas também ampara. Ele nos ensinará a saída para ficarmos livres dos males que poderão dizimar nossas vidas, famílias, igreja e muito mais. Por isso ele abre seu coração para nos instruir. E essa palavra que Joel vai levar ao povo é uma palavra que irá mudar a vida do povo, assim como mudou a nossa também, que essa palavra já previa que era Jesus Cristo. Eu chamo sua atenção nesse estudo que o livro se inicia mostrando que Deus fala. Joel 1:1 fala assim, a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Deus fala, Deus falou com Joel. Então, assim, esse estudo tem como objetivo fazer uma análise da fala de Deus ao profeta Joel, mostrando sua relevância para a igreja cristã nos dias atuais. Joel, o profeta, anuncia grande destruição na agricultura de Judá por meio de uma grande praga de gafanhotos. Uma terrível praga de gafanhotos atingiu Judá, algo sem precedentes. Eles arruinaram a vegetação que existia sobre a terra, até as mais robustas como as árvores. Então o cenário era um cenário devastador. O escritor Dionísio Paper diz que a desolação, abre aspas, a desolação que o Senhor permitiu na sua terra da promissão representava algo mais cósmico que haveria de ocorrer nos fins dos tempos. Simbolizava os acontecimentos estarrecedores do dia do Senhor. A descida dos gafanhotos sobre uma pequena região da Palestina dá uma pálida ideia de que será a destruição quando o Senhor vier na sua glória como juiz do mundo. Fecha aspas. Essa foi a palavra de Dionísio Paper. Então esse era o aviso de Deus através do profeta Joel, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. Era um povo divorciado de Deus. Toda a infraestrutura agrícola foi comprometida. A colheita se perdeu, com isso a provisão do povo ficou completamente arruinada. Tão arruinada que chegou ao ponto de não haver mais culto,
pois não havia sustento para o povo, nem para o sacerdote, nem para as ofertas do templo. A agricultura estava uma grande calamidade. Dá licença um pouquinho. O elevador estava funcionando e estava cheirando um pouco queimado aqui. Então a agricultura estava uma grande calamidade devido à praga dos gafanhotos. E dentro das mais 80 variedades de gafanhotos, Joel diz que 4: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Versículo 4. Então havia devastado a terra de Israel, o povo calou-se em sinal de tristeza, tudo secou e o campo nada produzia. Havia escassez de alimento, havia fome. A notícia de tal calamidade devia ser passada de geração a geração. Versículo 3 fala, 1:3. Porque se refere a um tempo de juízo de Deus em que os prazeres da vida são retirados e houve um lamento geral. Até os bêbados lamentaram porque os gafanhotos devoraram as videiras. Né? Versículo 5. E não tinham mais o vinho. Destroçaram as figueiras, arrancaram-lhe as cascas. Versículo 7. Por causa dessa miséria, até os jovens choraram. Versículo 8. Todo o cereal se perdeu e os lavadores ficaram envergonhados e desorientados. Versículo 10 e 11. Porque o juízo veio através de um inimigo pequeno. O gafanhoto é pequeno, mas era uma nuvem, era um grande número de gafanhotos. O versículo 1, 10 a 14, fala que a destruição das passagens da lavoura, até os sacerdotes lamentaram, porque eles sofreram também, porque não havia alimentos mais para o sacrifício do Senhor. Versículo 9. Assim como a calamidade era geral, o pecado também havia devastado todos os domínios da vida. E é nesta hora que o Senhor diz, lamentai, sacerdotes. Está dentro do 10, 14. Então, Deus conclama também, através do profeta Joel, para os sacerdotes se lamentarem também. Quando a igreja experimenta um flagelo de tal natureza, engolfada em confusões, pecados, enfermidades que devastam famílias após famílias, separações, né? Então, o ensino bíblico para resolver tal situação é que os ministros e o povo retomem ao Senhor com a mesma sinceridade, intensidade, arrependimento e interesse descrito lá em Joel 1, de 13 a 14. Seria bom que o irmão lesse todos os 3 capítulos de Joel. Não é muito comprido, dá para ler tudo isso daí. Então o profeta descreve esse quadro terrível para preparar as pessoas sobre o que iria falar a respeito do dia do Senhor. Versículo 15, 1:15. E que também virá com uma assolação. Percebe-se que Joel avista algo por detrás dessa praga de gafanhotos. Ele enxerga além dela, ele vê o dia da desolação em toda a terra. Não era só Jerusalém, não era só Israel. Ele está vislumbrando o dia final, da desolação total da terra. O acontecimento pelo qual o povo chorava no momento era a prefiguração do outro dia de juízo, o julgamento a ser derramado nos dias finais desse mundo. E Joel também anunciava que estava prestes a acontecer uma grande invasão militar. Ele compara isso com a devastação pelos gafanhotos que havia assolado a terra. E ele pergunta, você já ouviu em toda a sua vida, em toda a sua história do seu povo, alguma coisa igual? A
resposta está no versículo 2. É um enfático não. Joel usa quase todo o seu livro para falar do dia do Senhor. 2:1, 11, 31, 3:14. Esse será o julgamento final de Deus sobre todo o mal e também o fim desta era. Tal dia vai iniciar-se com o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Inclui os 7 anos de tribulação, que é a última semana de Daniel também. Daniel prevê isso também, 9, 24 a 27. E culminará com o retorno de Cristo, com a sua igreja para reinar para sempre. Apocalipse 20. Então há um chamado de arrependimento. Joel 2, de 12 a 17. A catástrofe que acontece em Israel nos tempos dele leva a nação politicamente aos caos, mas a intervenção divina é meramente ilustrativa. Essa pandemia que estamos passando não é também um chamamento para nós também? Será que Deus não está nos chamando para um arrependimento do seu povo? Porque ela foi geral, gerou o mundo todo. E o que é que o povo tem feito? Tem se arrependido? Como o pior que ainda está para vir. Deus levanta Joel para inquietar os sacerdotes e exortar o povo ao arrependimento. 2:13. E que este retorne humildemente ao Senhor, não com as mãos vazias, mas com sacrifícios de prantos e lamentações genuínas, jejuns e súplicas pelas misericórdias de Deus. Para isso, deveria proclamar uma assembleia solene. Ninguém deveria faltar, nada de desculpa, e o sacerdote iria orar com todos, clamando: poupa teu povo, ó Senhor, no versículo 2:17. Então Deus quer reunir o povo de Israel. Mandou o profeta que avisasse o povo, o sacerdote e o povo, que deveriam se reunir depois da catástrofe. Assim como creio também que Deus nos chamou para nos reunirmos nessa pandemia. O dia do Senhor é seguido pelo arrependimento do povo. Joel 2, de 12 a 17. E traz livramento e bênçãos por parte de Deus. Quando o povo se arrepende, há livramento, há as bênçãos a ser derramadas por parte do Pai. Um dos trechos mais práticos de Joel, de 2, capítulo 2, de 12 a 13. Dá uma lidinha lá e veja a intensidade do arrependimento que o profeta pede ao povo. O dia do Senhor aponta para o futuro glorioso da reconciliação, em que haverá renovação espiritual. Joel 2, 28 a 32. O julgamento das outras nações, Joel 3, de 1 a 17. E o período de paz sobre o povo de Deus, 3, de 18 a 21. E o capítulo 2, de 28 a 32, ele fala do derramamento do Espírito Santo. Num tempo futuro, está marcado pelo advérbio depois, no versículo 28. Né? O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ele já estava prevendo a vinda do Espírito Santo que está lá em Atos. Né? A terceira pessoa da Trindade é revelada no Antigo Testamento, que é o Espírito Santo, que habilita as pessoas escolhidas a liderarem o povo de Deus
Então, a presença do Espírito Santo nessas pessoas lhe capacitava a governar, a profetizar em nome do Senhor. Entretanto, Joel apresenta o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo de Deus. Isso aí iria acontecer lá em Atos, né? Então, a declaração de Joel acerca de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, lá em Joel 2,32, vai repercutir na compreensão cristã da salvação, apresentando por todo o Novo Testamento. Quando Pedro cita tais palavras lá em Atos 2:16 a 21, ele aplica o seu significado a invocar o nome de Jesus Cristo, o único pelo qual pode ser salvo. A invocação do Senhor por meio da salvação aparece em Joel não apenas no sentido do Novo Testamento, né, mas aplica, isto é, a salvação espiritual dos pecados por meio da fé. Seja qual for as nossas calamidades, Deus sempre está lá para nos ver através dela. Quando clamamos a Ele e nos convertemos dos nossos maus caminhos e retornamos a Ele, então achamos que, porque é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2,13. A gente está falando muito do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é uma expressão bíblica que possui um significado escatológico e se refere ao grande dia da manifestação final da justiça de Deus. Isso quer dizer que o dia do Senhor no mundo iníquo, no nosso mundo hoje, será julgado e todo pecado será definitivamente punido. Por outro lado, o dia do Senhor será uma ocasião de grande alegria e contentamento para os santos. Nesse dia será glorificado não somente pela manifestação da sua justiça, mas também pela manifestação de sua graça na vida do seu povo escolhido. No dia do Senhor, a obra da redenção encontrará o seu cumprimento pleno e os méritos de Cristo na salvação dos remidos brilharão ainda mais quando estes forem recebidos na bem-aventurança eterna. Isso é um resumo do dia do Senhor, né? Então, as situações como essas, o povo de Deus, sua geração eleita, seus sacerdotes, devem lamentar, chorar e invocar o nome do Senhor. Nós não podemos omitir ou agir como se nada estivesse acontecendo, como se aí fosse o fruto do acaso. É como o caso da pandemia. Muitos estão ignorando, muitos estão se isolando, se esquecendo de agir com os seus irmãos. Parece que nada está acontecendo. Porque as calamidades afligem a humanidade, nossa nação, nosso estado, cidade, família. Tudo isso são nossa responsabilidade. Nós temos que agir. Devemos nos colocar entre a aflição e Deus para interceder e suplicar o seu favor e a manifestação da sua misericórdia para o povo que está sofrendo. Não devemos negar a situação que estamos vivendo. Não devemos sorrir quando é para chorar. E vice-versa, né? A sensibilidade espiritual é indispensável em situações como essas. Nós temos que ter a sensibilidade. Olhar com carinho aos irmãos que estão sofrendo, aos irmãos que precisam de nós. E muitas vezes não é só orar, muitas vezes é agir. É pôr a mão na massa.
Não havia nem o mínimo suficiente para que o povo se alimentasse. A casa de Deus, que é o símbolo de alegria e satisfação, estava fechada. E com aspecto de tristeza não havia cântico nem palavra, apenas silêncio. Eu creio que nós vivemos no princípio da pandemia, quando ficamos isolados, nós vivemos essa situação. Aos poucos foi restabelecendo, já veio através da internet, foi amenizando um pouco, e cada vez agora com a abertura, então, estamos voltando. Mas creio também que nós passamos por essa tristeza de não podermos estar juntos, nem estávamos nos comunicando. A expectativa do povo havia sido frustrada, pois as sementes que haviam sido plantadas não germinaram, morreram debaixo da terra. Então o povo estava com uma tristeza muito grande. A esperança é um dos bons sentimentos da vida que nos mantém vivos diante das mais severas aflições. Situações de calamidade são vividas por qualquer ser humano. Pecador ou santo, todos passam por situações de calamidade. Às vezes a calamidade não é só financeira, mas é a solidão também. Tem muita gente que tem, mas sofre pela solidão. Dadas as devidas proporções, todos nós vivemos muitas coisas difíceis. Por isso precisamos desesperadamente da palavra, do conselho da palavra de Deus. E qual é esse conselho da palavra de Deus? A Bíblia. É estudarmos. Para quê? Para suportar os dias maus e as aflições que Ele nos traz. A igreja cristã não pode perder a consciência do dia do Senhor, onde todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber segundo o bem ou o mal que fizemos. Então a igreja tem que lembrar sempre, para nós não perdermos a consciência do dia do Senhor, a volta de Cristo. A gente olhando o perfil do profeta Joel, podemos tirar a conclusão que ele proclamou a impiedade, ele colocou o dedo na ferida, o pecado do povo, e conclamou mais uma vez aquele povo voltar à aliança e ao compromisso com o Senhor, reforçando neles a ideia da inevitável juízo sobre todo tipo de pecado. Tocando na ferida, você está relembrando do seu pecado. Chame o seu pecado, dê nome ao seu pecado. Mesmo tendo vivido muito tempo depois dos outros irmãos que trouxeram a Israel a mesma mensagem de Yahvé, que foi rejeitada e desobedecida, esse profeta Joel obedeceu à voz do Altíssimo para exortar novamente o seu povo. Ele não desistiu de clamar, continuou a profetizar a palavra de juízo, de justiça, de misericórdia e de restauração. Ele apontou todo o pecado, chamou o povo ao arrependimento para que o povo pudesse ser restaurado. Como uma forma de dizer que o Criador sempre nos dá nova chance de reavaliar nossa vida, de repensar sobre as nossas atitudes, de exercer o nosso chamamento, escolhendo entre a salvação e a punição. Por isso o profeta de Deus não deve desistir de exortar, mesmo já tendo proclamado a mesma mensagem anteriormente, até que ele escute aquilo que prometeu, que Deus prometeu a salvação. Chamou seus irmãos à aliança e à comunhão com o seu Criador, assumindo o perfeito compromisso de ser o instrumento na terra,
Muitas vezes é o exemplo da vida do profeta a melhor maneira de testemunhar que o que prega é real e verdadeiro e de poder revelar ao mundo o seu Deus. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que o testemunho fala mais alto. As pessoas sabem que você é crente, mas o seu testemunho, o seu modo de viver, o seu modo de agir vai revelar quem é você neste mundo. E as pessoas estarão vendo. As pessoas leem a nós constantemente. Quando eles sabem que você é um crente, eles estão lendo você. Então o arrependimento deve ser genuíno, produzido pela tristeza piedosa, 2 Coríntios 7,10 fala. Então devemos renunciar ao pecado, a não continuarmos nele, conforme Paulo lá em Romanos nos exorta, né? Porque não é suficiente pertencer a uma igreja, embora seja muito importante, né? Não é suficiente fazer a pública profissão de fé. Não é suficiente praticar a religião. A voz de Deus exige muito mais do que isso. É necessário haver uma conversão profunda e integral. Uma conversão assim dá plena aceitação da vontade do Senhor. A conversão genuína tem a ver com arrependimento sincero. O que Joel pregou àquele povo ao arrependimento? Ele fala em rasgar o coração, abrir o coração, expor o pecado, se arrepender profundamente, não da boca para fora. Então, para concluir, Joel nos mostra a importância do dia do Senhor. Obedeçamos à voz de Deus. A voz de Deus nos dá ainda hoje. É um convite a que façamos um autoexame a respeito dos nossos projetos de vida. A obediência à voz do Senhor é que dá sentido à existência humana e à nossa história. Então ouça o que Deus tem a dizer para você. Hebreus 3,7 diz: Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixe Deus falar com você. E quando Ele falar com você, ouça. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Que o dia do Senhor fique na nossa memória, para não esquecermos que um dia estaremos perante a Ele e o julgamento virá. Fique com Deus. Receba meu abraço virtual. Até a próxima semana, se Deus quiser.